E a pergunta na última semana girou em torno disso. Por que Google e Microsoft apresentaram resultados abaixo do esperado? A Alphabet, que é a dona do Google, teve um lucro, olha aqui, 16 bilhões de dólares. É um número de respeito, né? Mas o problema é que teve uma queda de 13,6% abaixo se a gente comparar com o mesmo valor de 2021, quando o Google lucrou 18 bilhões e meio de dólares. É o ritmo mais lento para um segundo trimestre, o que confirma aí um mau humor na área de anúncios digitais. Quando eu falo anúncios digitais, é onde ela realmente ganha dinheiro diante aí de uma provável recessão em vários países, incluindo os Estados Unidos. O Sundar Pichai, que é o CEO do Google, ele disse o seguinte, ele afirmou que os números refletem os investimentos, tanto em inteligência artificial e também em computação em nuvem. Agora deixa eu ir para outra gigante norte-americana de Bill Gates e Paul Allen, que é a Microsoft. A Microsoft teve um lucro de 16 bilhões e 400 milhões de dólares no quarto trimestre fiscal americano. A gente sempre está falando aí do segundo trimestre. Nos Estados Unidos é o trimestre fiscal, que é encerrado em 30 de junho. A Microsoft teve uma alta aí tímida, né? Bem magrinha aí de 1,7%. O lucro ficou abaixo do que os analistas esperavam. Da Microsoft foi o menor crescimento de lucro da empresa em 2 anos. E para falar sobre esses dois resultados, nós vamos receber agora em nossos estúdios o Thiago Lobão, que é CEO da Catarina, lá de Florianópolis, de Santa Catarina, e um cara aí, você realmente acompanha várias empresas no mundo, principalmente as empresas norte-americanas. Eu queria saber o que você, em primeiro lugar, achou do resultado tanto de Google quanto de Microsoft. Bruno, prazer estar aqui com você, participar com a Jovem Pan mais uma vez. Olha, o resultado de ambas as empresas pode assustar num primeiro momento, parecer que foram muito ruins, mas a verdade é que os analistas estavam esperando coisa muito pior e a resposta de mercado tem sido positiva em relação a esses resultados que não foram os melhores nos últimos anos, mas que apresentam uma resiliência tanto da Microsoft quanto do Google em relação a perspectivas de crescimento. O Google, de fato, ele cresceu muito na sua atividade de computação em nuvem, mas consumiu muito recurso para isso. Enquanto a Microsoft manteve um crescimento saudável na sua atividade de software como um serviço, mas ambos têm convivido com o desafio da inflação e com o desafio de um dólar cada vez mais forte. Lembrem, a receita desses players, de ambas as empresas, de ambos os conglomerados, ela é global, mas a grande maioria das suas despesas com pessoal ainda estão concentradas nas equipes mais caras, nas equipes de desenvolvimento que ficam nos Estados Unidos. Deixa eu chamar a atenção, porque muita gente fala sobre quando vem resultados assim, né, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, veio abaixo do esperado pelos analistas, né? Isso não significa que o resultado veio ruim, né? Como é o caso aí da Microsoft. Agora, deixa eu chamar a atenção sobre o que a Microsoft tem falado sobre esse último balanço, né? A justificativa dela. Ela falou que as paralisações por mais tempo na China e o enfraquecimento do mercado de computadores no mês passado, o que faz cair a receita do sistema operacional Windows em mais de 300 milhões de dólares, foram aí os fatores desse resultado abaixo do esperado. Agora, os jogos, que eu quero que o Lobão fale também, os jogos também tiveram uma queda na receita de 7%, pressionada aí por uma redução no conteúdo e serviços do famoso Xbox, com menos horas de engajamento. No balanço, a empresa ainda citou que teve uma despesa de 126 milhões de dólares com a saída da Rússia, depois de o país invadir a Ucrânia. Queria que você falasse um pouco aí tanto da questão dos jogos e também ela mesma, a própria Microsoft fala sobre a saída da Rússia, que não foi só ela, mas outras empresas foram penalizadas, né? Porque todas as empresas praticamente saíram da Rússia, né? Isso, na verdade todas as companhias foram penalizadas por essa desglobalização que está acontecendo hoje, que envolve, na verdade, a questão da Ucrânia e a consequente questão do conflito Rússia. Esse conflito pode evoluir também para o envolvimento chinês e para o envolvimento de Taiwan, que é peça-chave como principal fabricante de chips no mundo.
Mas todas as empresas estão sendo impactadas e, de certa maneira, o mercado já previa isso, já precificava isso nas ações na Bolsa. O que acontece na prática é que as empresas, principalmente essas que são grandes geradoras de caixa, como Google e Microsoft, elas estão aproveitando esse momento de correção dos preços das ações para fazerem movimentações estratégicas e investirem em atividades que têm uma perspectiva de lucratividade de maior longo prazo. Ou seja, os resultados no curto prazo realmente estão um pouco comprometidos frente às primeiras expectativas, mas no longo prazo a gente tem perspectivas muito positivas, principalmente no setor virtual, no setor de games, onde a Microsoft recentemente adquiriu a Activision Blizzard. E eu queria comentar, aproveitar a sua presença aqui no Business, para falar de um assunto que a gente falou na semana passada aqui no Business, aproveitando a Microsoft, né? Que é a união de Microsoft e Netflix. O que você acha disso? O que vai dar cada uma? Vai dar liga? Tem gente até falando que é possível, um zoom aí, uma especulação nos Estados Unidos, até mesmo aqui no Brasil, de que a Microsoft pode comprar a Netflix. Você ouviu isso? Você acha possível isso? Ainda é muito boato. Ainda é muito boato. Mas o que você achou dessa união entre as duas? Então, o Netflix, na verdade, se fortaleceu demais diante dessa união. O Netflix, ele anunciou ao mercado que está cada vez mais direcionado a também gerar receita através de anúncios, ou seja, monetizar a sua plataforma para além das assinaturas dos usuários, das pessoas. Muita gente estava com receio do Netflix começar a gerar dinheiro agora só cobrando pelo compartilhamento de senhas, o compartilhamento de acessos. Não, o Netflix vai fazer isso, felizmente ou infelizmente, mas ele também vai começar a ter um direcionamento para anúncios, para uma oferta de uma solução que ela não é só mais SaaS, premium, mas sim freemium. Agora ela tem uma parte gratuita com anúncios embarcados. A Microsoft vai ser parceira para digitalizar todo esse recebimento digital de anúncios e operacionalizar isso dentro da plataforma do Netflix. Mas será que isso não é uma confusão aí da Netflix de que ela atingiu um teto de assinantes? Porque isso, assim, a receita da Netflix até hoje é a questão das assinaturas. Ela ganha dinheiro com a sua assinatura. Não é uma confissão aí de que agora ela não vai crescer mais nesse? É uma confissão, Bruno. E o mercado, de certa maneira, já no último trimestre tinha precificado isso de maneira muito forte. Né? O Netflix tinha tombado, as ações da empresa tinham caído veementemente no último trimestre. Essa confissão já estava feita. O que o mercado estava esperando era uma resposta ao que seriam as novas perspectivas, do Netflix. A parte de anúncios parece dar uma nova vida para a companhia, ou pelo menos uma nova aposta de mercado para que a empresa crie uma nova avenida de crescimento. Bom, vamos falar de Bolsa de Valores, né? O primeiro semestre de 2022 é para ser esquecido para essas gigantes de tecnologia, para todas. E a maior prova é a Bolsa de Nasdaq, que é a bolsa focada em tecnologia em Nova York, caiu 29,5%. Isso significa a maior queda percentual de todos os tempos. O que aconteceu, Lobão? Essa resposta não é tão rápida. Não, além dos juros, eu sei. O mundo está subindo juros. Além da questão dos juros, o que aconteceu? Olha, são dois fatores, você já respondeu um deles. O principal deles realmente foi juros, né? Essa alta de juros, ou as perspectivas de alta de juros, ainda sem uma clareza de qual é o limite dessas altas de juros, principalmente no Fed, dado que o problema de inflação continua. Vamos explicar para o nosso espectador por que a alta de juros compromete todas essas gigantes de tecnologia, a Amazon, Microsoft, todas. Alguns motivos. O primeiro motivo deles é realmente a rotação de carteira entre renda variável e renda fixa. Se você pode investir em algo que te dá retorno com capital parado, com juros mais altos, é natural que você queira abdicar um pouco de risco da renda variável, das ações, e ir para o mercado de renda fixa, para investimentos que estão muito mais lastreados na rentabilidade que os próprios juros podem te trazer. Então, venda de papéis e ações para migração para renda fixa fazem com que os preços caiam no mercado. O segundo fator, talvez mais importante, é que as taxas de desconto, a forma de cálculo com que os valores das ações são feitos pelos analistas, tem como uma das suas balizas a própria taxa de juros. Então, quanto maior a taxa de juros, maior o desconto do valuation, do valor de mercado dessas ações, e menor a perspectiva de preço de ação dessas empresas nas avaliações dos principais bancos, as avaliações dos avalistas de mercado. Agora, analisando aí os balanços que todas essas empresas já passaram. A gente tem que falar que quem está listado em Bolsa de Valores, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, seja em qualquer lugar do mundo, tem que apresentar aos acionistas, aos investidores, trimestralmente os seus resultados. Se deu lucro, se deu prejuízo, quanto vendeu. Quem, na sua opinião, qual das empresas
teve o melhor desempenho nesse segundo trimestre de 2022? Olha, uma ótima pergunta. Eu te diria não que teve o melhor desempenho, porque é difícil entre os piores escolher o melhor. Os desempenhos, na verdade, os desempenhos operacionais das empresas continuam sendo positivos, mas os desempenhos das ações foram bastante comprometedores. O que eu diria é que, de fato, a gente está num momento de mercado em que os preços foram à lona e o mercado começa a sinalizar gradativas respostas de crescimento de alta. Então, as empresas como um todo, elas começam a mostrar uma oportunidade muito flagrante de investimento, ou seja, um bom momento para começar a olhar as ações de tecnologia de novo, e alguns papéis que foram mais penalizados, a Alphabet é um exemplo deles, o Google, a própria Microsoft, são papéis muito sólidos, com uma capacidade de geração de caixa muito grande e que tomaram decisões estratégicas que tendem a se refletir em ótimos resultados no longo prazo. Ou seja, algumas empresas se destacam, mas tecnologia como um todo ela começa a voltar a ser uma bola da vez. Veja a reação de mercado relativamente positiva para quedas de resultados que foram apresentadas por Google e por Microsoft, como, por exemplo, nesse anúncio dessa semana. Bem, nós recebemos em nosso programa o analista Thiago Lobão, que realmente pesquisa diariamente aí essas gigantes aí de tecnologia, e a gente precisava aí recebê-lo para analisar o que está acontecendo entre essas gigantes de tecnologia. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Bruno. Sempre à disposição de todos. Um grande prazer.